Projeto uma questão por dia, tornando a matemática um hábito diário. Bora lá para a correção da questão 3 da semana 4 desse nosso projeto. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia. Consumo acumulado de energia em watts versus minutos, em função do tempo T em minutos das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto que a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6. Cômodos numerados de 1 a 6. Com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Potências das respectivas lâmpadas indicadas. Comando da questão agora. A sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é, então, sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico. Então, bora raciocinar aqui um pouquinho. O texto é um pouquinho grande, mas o que ele está querendo é a sequência, tá, de deslocamento, onde foi que esse morador da casa passou. E aqui é importante ter uma informação que eu destaquei lá em cima, que é o seguinte no enunciado. Ele só ficou em cada cômodo da casa exatamente 1 minuto. Ele só ficou dentro de cada cômodo exatamente 1 minuto. E aí essa informação é importante porque o gráfico aqui, deixa eu destacar para você, é esse aqui que ele está falando. Ele está me dando o consumo de energia acumulado em função aqui do tempo. Então, o consumo está dado no eixo vertical e o tempo que ele ficou dentro de cada cômodo é dado aqui pelo eixo horizontal. E essa informação de que ele ficou exatamente 1 minuto em cada cômodo, ela é importantíssima porque ela já elimina instantaneamente uma das alternativas aqui, que eu vou marcar para você, já vou excluí-la, que é a alternativa B, e vou te dizer por que eu estou excluindo ela. Preste atenção aqui. Aqui na alternativa B, eu tenho o mesmo cômodo em sequência, está aqui, cômodo 4, depois cômodo 4, que significa dizer, num determinado minuto ele estava no cômodo 4 e no minuto seguinte ele ainda permaneceu no cômodo 4, só que de acordo com a interpretação aqui do enunciado, isso não pode acontecer. Então, letra B não pode ser resposta. Então, se você fosse, sei lá, no momento de desespero, chutar, letra B não seria a tua resposta. Tu não poderias aí chutar. Mas aí a gente não está para chutar. Estamos aqui para treinar, entender a matemática. Então, vamos lá resolver esse problema. Então, preste atenção. Está aqui o gráfico um pouco maior e a planta baixa da casa, tá? Então, é o seguinte. O morador da casa, ele começa indo para o cômodo que tem aqui potência 20 watts, tá? E aí, que cômodo é esse? Pelo que está dizendo aqui, ó, entrada, tá? E se você localizar aqui na figura, o cômodo que tem 20 watts é a sala. E aí é o 1. Claro, todas as alternativas marcam como primeiro cômodo o cômodo 1. Então,
ele foi para o cômodo 1, tá certo? Ficou lá exatamente 1 minuto dentro deste cômodo, tá? Então, no cômodo 1. Então, foi o primeiro cômodo aqui que ele foi. Só que aí, no minuto seguinte, que é esse minuto aqui que eu estou marcando aí na tela para você, nesse daqui agora, o que é que aconteceu? Ele ficou num cômodo que ele teve uma potência aí da lâmpada LED de mais 15 watts. E aí, por que mais 15, professor? Por que mais 15 watts? Pelo seguinte, no enunciado diz que esse gráfico aqui representa o consumo acumulado, ou seja, eu estou somando um consumo atrás do outro. Estou somando o consumo do minuto anterior com o minuto atual. Então, ele foi para o cômodo onde a potência da lâmpada LED é de 15 watts. E qual foi esse cômodo? 15 watts. Ele foi para a suíte, que é o cômodo número 4. Só que aí, no minuto seguinte, ele foi... O consumo acumulado era 35, passou a ser agora 40. Ou seja, de 35 para 40, ele consumiu mais 5 watts. Então, se ele estava no cômodo 4, o cômodo aqui que dava a ele 5 watts de potência da lâmpada LED era o banheiro, que é o cômodo número 5. Na sequência, né, o consumo aumentou aqui de 40 watts para 55. Então, se eu aumentei de 40 watts e eu acrescentei mais, e eu fui para 55, significa dizer que eu aumentei aqui 15 watts de potência. Então, do banheiro, ele pode ter ido para onde? Para a cozinha, não foi. Até porque não tem passagem do banheiro para a cozinha. E a cozinha é de 10 watts, a lâmpada LED que está lá. Então, ele saiu do banheiro e foi de volta para a suíte, que é a única aqui no desenho, na planta baixa, que dá acesso, que tem acesso com o banheiro. Então, do 5, cômodo 5, ele foi para o cômodo número 4. E aí, perceba que no quinto minuto de deslocamento, o consumo acumulado saiu de 55 para 75. Ora, veja bem, de 55 watts para 75, eu tive um aumento aí de 20 watts de potência. Então, ele foi para um cômodo onde a potência da lâmpada LED é de 20 watts. Logo, ele foi para a sala, que é o cômodo de número 1. E aí, no sexto minuto, ele foi para um cômodo que acabou ficando aí com consumo acumulado de 85 watts de potência. Olha só, no minuto anterior tu tinha um consumo de 75, se tu passasse agora a ter 85 de consumo, significa dizer que tu acrescentasse aí 10 watts. Então, da sala, ele só pode ter ido para onde? Para um cômodo que a lâmpada LED tem uma potência de 10 watts. E logo foi para a cozinha. Então, do 1, ele foi para o cômodo de número 6. No sétimo minuto, esse consumo passou a ser de 105. Então, de 85 para 105, eu tive um acréscimo aí de 20 watts. Então, da cozinha, ele voltou para a sala, que é onde tem potência, a lâmpada LED tem potência de 20 watts. Então, ele voltou para o cômodo 1. E no oitavo e último minuto de deslocamento, o consumo aumentou aqui de 105 watts para 120 watts, o que significa dizer que eu acrescentei aqui 15 watts de potência. Então, da sala, ele foi para um cômodo onde a potência da lâmpada LED é de 15 watts. Logo, ele foi parar na suíte. Então, ele foi para o cômodo 4. E a nossa sequência aqui vai ser 1, 4. Então, por exemplo, letra B, a gente já sabe que não pode ser resposta. Letra D também não pode ser resposta, porque o segundo cômodo é o número 4. Aí o terceiro cômodo é o 5.
Então, letra E não pode ser resposta, porque o terceiro cômodo aqui da letra E é 2, mas tem que ser 5. E aí, qual é a diferença da letra A para a letra C? E aí, vamos lá para a diferença. A diferença está aqui no finalzinho, olha só. A letra C está dizendo que ele saiu do cômodo 1, foi para o cômodo 2, depois para o cômodo 3. E a gente sabe que depois do cômodo 1, ele saiu para o cômodo 4, tá? E aí, se a gente for fazer uma análise também no gráfico, ele passou por quantos cômodos? Quantos pontos aqui, né? Então, foram 8 cômodos diferentes. Então, na letra A você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um em cada minuto. E na letra C eu tenho um cômodo a mais. Logo, letra C não pode ser nossa resposta. E aí, só corroborando, nossa resposta é a alternativa A.